Vamos, tricolores, mais um vídeo aí pro canal. Vamos falar hoje sobre o Brasileirão, o encerramento, e o Fluminense nesse Brasileirão melancólico, esse encerramento melancólico do Fluminense no Brasileirão, entregando pro Palmeiras, né, pessoal? Vamos falar sobre a atualização do caso Lelê, atualização do caso Samuel Xavier, tudo isso e muito mais nesse vídeo, beleza, pessoal? Vamos lá pro vídeo, mas antes de começar, pessoal, não esqueça de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos falar aí sobre o final desse Brasileirão, né? Pô, Brasileirão, Fluminense encerrando o Brasileirão com uma apatia, principalmente nesse jogo contra o Palmeiras. Então, isso aí me deixou muito insatisfeito. Quem viu meu vídeo anterior sabe que eu fiquei muito satisfeito. Muitos aí estão comentando que não foi um jogo entregue, mas para mim foi. Principalmente a John Kennedy não querendo fazer o gol. Então vamos comentar sobre as consequências aí dessa derrota para o Palmeiras nesse domingo, pela 37ª rodada. Então, assim, pra mim foi decepcionante, realmente, continuo puto, continuo pistola, porque, assim, foi realmente decepcionante a atuação do Fluminense nessa derrota que, pra mim, poderia ter ganhado muito bem, e teve essa derrota, e o Fluminense perdeu muita coisa com isso. Vamos falar sobre essas perdas que o Fluminense teve. Então, a derrota pro Fluminense aí na 37ª rodada representou uma perda de 2 milhões de reais, pessoal, isso mesmo, 2 milhões de reais, porque o Fluminense agora estacionou no 7º lugar, não tem mais condições de subir para o 6º, isso porque o Bragantino venceu a sua partida aí nessa 37ª rodada e ele alcançou aí uma pontuação que o Fluminense não vai conseguir alcançar, que é de 62 pontos. O Fluminense estacionou nos 56 pontos, ou seja, se o Bragantino na próxima rodada, na última rodada, perder, e se o Fluminense tivesse ganhado esse jogo aí que perdeu para o Palmeiras, o Fluminense poderia empatar em número de pontos do Bragantino e atingir aí mais uma posição, e ele poderia ter alcançado aí um valor muito maior do que vai alcançar, que são de 33 milhões. Então fiquei muito insatisfeito porque o Fluminense trocou uma vitória, dinheiro, 2 milhões de reais, para poder aí impedir com que o rival, o Flamengo, eventualmente conseguisse alcançar aí a primeira colocação e fosse campeão. Então, assim, para mim isso é revoltante, não concordo com isso, não queria que isso tivesse acontecido, mas foi o que aconteceu. Então o Fluminense agora está empatado com o Atlético Paranaense em número de pontos, com 56. O Fluminense só está na frente do Atlético Paranaense porque tem vitórias a mais, que é o critério de desempate. Então, na última rodada, se o Fluminense empatar ou perder e o Atlético Paranaense vencer, o Fluminense pode ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense e pode cair mais uma posição e ir para o 8º lugar. Então, assim, cara, valeu a pena entregar pro Palmeiras esse jogo. Pra mim não valeu, porque eu queria ganhar 2 milhões, quanto mais dinheiro melhor, mais o Fluminense pode investir, mais o Fluminense pode melhorar aí a estrutura, entre outras coisas mais, pagar salário, e eu acho que isso não vale uma disputa idiota contra o rival aí que nem tem chance de ser campeão nada, pô. Então, assim, pra mim foi revoltante. E vamos falar sobre essa despedida do Fluminense no Brasileirão, né, pessoal? O Brasileirão tá acabando, chegando ao fim aí o Brasileiro, o último jogo nessa quarta-feira. E o Fluminense, no meu ponto de vista aí no Brasileiro, foi uma disputa aí, que o Fluminense, disputa de campeonato melancólica, né? O Fluminense não fez nada nesse Brasileirão, muito em função aí da Libertadores, mas, tipo assim, estamos analisando o Brasileirão em si, e o Brasileirão em si foi péssimo do Fluminense, que o único objetivo do Fluminense no Brasileirão foi sempre aí, no máximo, conseguir alcançar aí as vagas da Libertadores, para caso ele perdesse aí a Libertadores, né? Então, o Fluminense foi salvo vitorioso da Libertadores, e se tivesse perdido a Libertadores, tinha que ficar desesperado aí para ver se alcançasse a 6ª posição da pré-Libertadores. Então, assim, o Brasileirão foi para mim, assim, um fracasso, e a gente poderia ter lutado aí com muito pouco esforço diante aí do que aconteceu aí do Botafogo, que o Botafogo caiu a ladeira abaixo. O Botafogo nem está mais classificado no momento para Libertadores, está só na pré-Libertadores. Então, assim, o Fluminense poderia ter disputado esse campeonato, poderia
ter sido campeão se tivesse um pouco mais de ambição, mesmo disputando a Libertadores no meu ponto de vista, né? Então vamos fazer um paralelo aí com o Fluminense de 2023, o Fluminense de 2022. Isso porque o Fluminense encerrou aí o Brasileirão de 2022 com 70 pontos, pessoal, 70 pontos. E esse ano o Fluminense, se ganhar essa última partida, o Fluminense só pode alcançar 59 pontos. Então assim, campanha pífia se comparado aí com a campanha de 2022, sendo que o Fluminense está com um time melhor, um time mais bem entrosado. Então, se tivesse um pouco mais de boa vontade no Brasileirão, a gente poderia estar aí disputando o título. O Palmeiras, que não estava nem muito interessado em ganhar esse título aí, vai ser... Caiu no colo do Palmeiras esse título, sem brincadeira. Esse título caiu no colo do Palmeiras e poderia ter caído no nosso colo, né? Se tivesse um pouco mais de ambição. Mas não vou reclamar, a gente foi campeão da Libertadores, que era o nosso principal objetivo. Mas fica esse gostinho aí de que a gente poderia ter mais, conseguido alguma coisa a mais e não conseguimos. Então vamos comparar aí o Fluminense de 2022 com 2023 em relação ao Brasileirão. Então em 2022, em casa, o Fluminense jogou 16 jogos, sendo que foram 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Em 2023, o Fluminense jogou até agora 18 jogos, com 13 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Então, assim, se for comparar o Fluminense de 2022 para 2023, em casa o Fluminense teve uma campanha melhor, porque o Fluminense teve 13 vitórias esse ano contra 10 vitórias do ano passado. 4 empates esse ano e apenas 2 empates do ano passado. E esse ano a gente só teve 1 derrota em casa e contra 4 derrotas aí em 2022 em casa. Mas aí, fora de casa que as coisas mudam, porque em 2022 o Fluminense jogou 15 jogos com 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Então, fora de casa, em 2023, o Fluminense já jogou 19 jogos com 3 vitórias apenas, 4 empates e 12 derrotas. Então, assim, se no ano passado o Fluminense sofreu apenas 6 derrotas, esse ano o Fluminense sofreu 12 derrotas fora de casa. Então, assim, uma marca muito ruim, muito baixa, e é por isso que eu falo que o Fluminense aí termina esse Brasileirão com uma situação melancólica. Então, vamos esquecer o Brasileirão desse ano e focar no do ano que vem, porque esse ano já foi e é o que a posição que a gente vai ficar, de 7º no máximo ao 8º no mínimo. Então é isso aí, pessoal. Então vamos para a próxima informação. A gente vai falar sobre a atualização do caso do Lelê. Isso aí, pessoal, porque quem viu meus vídeos passados tava essa questão aí se a gente iria contratar o Lelê ou não, comprar o Lelê ou não. E tiveram aí novas informações sobre o caso do Lelê. Isso porque o Lelê ele sofreu aí sondagens de clubes da Arábia e do Japão. O atacante Lelê, que tem contrato com o Fluminense até 31 de dezembro desse ano, teve sondagens recentes aí de clubes internacionais. Inclusive um time japonês veio no Brasil para observar o jogador. Então, assim, gerou assim, uma certa preocupação, né? A possibilidade do Lelê não renovar esse contrato dele e sair para o exterior, para o Japão ou para a Arábia. Então, lembrando aí que o Lelê, para fazer a compra, a gente tem a opção de compra no final do contrato, termina em 31 de dezembro. Então, o Lelê custa em torno de 4 milhões e ele pertence ao Itaboraí Profut, né? E a sua compra, no entanto, é vista com bons olhos. Então, uma ótima notícia aí para quem gosta do jogador do jogo de futebol do Lelê, porque o Lelê tem sido visto com bons olhos pelo Fernando Diniz, que o Fernando Diniz acredita que ele possa ter uma curva de evolução se ele fizer uma pré-temporada completa no Fluminense. Então é isso aí, pessoal. Provavelmente o Fluminense vai comprar o Lelê, como eu falei em vídeos passados aí. O Mário Bittencourt falou que o Lelê ainda vai dar muita alegria pro Fluminense. E agora, com essa notícia aí que o Diniz gosta do futebol do Lelê, e o Fluminense aí, ó, gastando dinheiro, porque ganhou uma grana aí com dinheiro, eu duvido que se o Lelê fosse comprado, se o Fluminense tivesse perdido tudo, não tivesse R$1. Aí dificilmente o Lelê ficaria no Fluminense. Mas agora, né, o Fluminense aí tem bastante dinheiro por ter sido campeão da Libertadores. Então, provavelmente é praticamente certo que o Fluminense vai fazer a compra do Lelê por 4 milhões de reais. Junto aí o Itaboraí Profut, e o Fluminense vai ficar aí com o Lelê. E vamos torcer pro jogador então. O meu ponto de vista sobre o Lelê, galera. O ponto de vista sobre o Lelê é que o Lelê
ele é um bom jogador, tava numa crescente, quem joga bola sabe que aí futebol é de fase, então ele estava muito bem no Volta Redonda, só que quando ele chegou no Fluminense, ele continuou jogando bem, só que daí ele perdeu o ritmo de jogo, porque o Fluminense com um timaço comparado ao Volta Redonda, é claro que ele ia ficar no banco de reserva, então ele ia ficar no banco de reserva e perdeu aí a fase boa dele e agora está numa fase ruim, né? Então provavelmente se ele jogar essa pré-temporada e voltar aí a jogar bem, a se sentir confiante, provavelmente ele vai começar a jogar bem novamente. Quem sabe não possa ajudar o Fluminense aí, trazer alegrias, como diz aí o Mário Bittencourt, né? Então é isso, pessoal. A atualização do é essa. Agora vamos falar rapidamente aí sobre a atualização do caso Cano. Isso aí, pessoal. O caso Cano, quem viu meus vídeos passados sabe que o Cano foi sondado por um time aí dos Estados Unidos. Então aí teve uma atualização sobre essa situação. De acordo com o jornalista do portal IG Sport, o Felipe Silva, uma fonte aí ligada ao jogador, ao Cano, algum parente, algum amigo bem próximo do jogador, fez passou essa informação aí para esse jornalista, para o Felipe Silva, de que o Cano não tem a intenção de sair do Fluminense no momento. É isso mesmo, pessoal. Então, o Cano, por mais aí que tenha sido sondado aí, a intenção dele é de permanecer no Fluminense. E isso aí foi confirmado por uma pessoa muito próxima do Germancano, que o Germancano não tem interesse aí de ouvir outras propostas e que pretende ficar no Fluminense. Então assim, eu acho que a ideia do Germancano é de encerrar a carreira no Fluminense, como o Fred fez, ele viu como foi bonita a despedida do Fred, então acho que o Germancano vai tentar aí finalizar o contrato dele e encerrar a carreira no Fluminense. Ele está com a família já bem acomodada no Rio de Janeiro, então de acordo com essa informação e do que a gente vê e percebe do Germancano, ele pretende realmente terminar a carreira no Fluminense, beleza, pessoal? Então quem estava preocupado com essa do Germancano pode ficar despreocupado que provavelmente, né, futebol nunca é certo, mas provavelmente ele não vai sair do Fluminense, beleza? Então vamos para a próxima informação, que é a última informação, né, que é uma boa notícia, excelente notícia, pessoal. Samuel Xavier está recuperado, isso mesmo, pessoal. Samuel Xavier, que teve aí um problema, uma lesão, está recuperado, inclusive já treinou nessa segunda-feira aí no CT Carlos Castilhos. Em entrevista, já aí na partida contra o Palmeiras, o Fernando Diniz já deu indícios de que o Samuel Xavier poderia já ser, inclusive, escalado para a última partida do Brasileirão contra o Grêmio na quarta-feira. Então, ele já havia falado isso, já havia feito, vamos dizer, um spoiler sobre a recuperação do jogador Samuel Xavier, e isso foi confirmado ontem, né, na segunda-feira, com o jogador já treinando em conjunto com a equipe aí no CT. Então o jogador treinou normalmente, junto com seus colegas de trabalho, e tudo isso, né, é graças ao fisioterapeuta, o Newton Petroni, que é conhecido como Filé, que mais uma vez fez um excelente trabalho, já tinha feito um excelente trabalho com o Nino aí, recuperando o Nino em tempo recorde, mais uma vez recupera um jogador lateral aí, direito, Samuel Xavier, em tempo recorde. Lembrando que o Samuel Xavier teve uma lesão aí no ligamento colateral medial, teve um estiramento que eu já falei, quando tem um ligamento é como se fosse um elástico, então foi alaciado mais ou menos aí, vamos dizer, grosso modo, esse ligamento, então ele conseguiu fazer uma boa fisioterapia junto com o departamento médico e recuperar essa lesão, e tanto que o jogador já está jogando aí, treinando normalmente, inclusive pode jogar até contra o Grêmio. Então assim, excelente notícia, pessoal. A gente estava pensando aí que o jogador nem pudesse jogar o Mundial, porque, né, é uma lesão relativamente complicada, e nesse curto tempo não é a expectativa que se recupere uma lesão desse nível em curto tempo. Então ele foi recuperado, inclusive já apto para jogar a última partida do Brasileirão contra o Grêmio na quarta-feira. Então assim, excelente notícia. O Samuel Xavier está confirmado aí, pelo menos para o Mundial. Então assim, a gente vai com força máxima para o Mundial e vai dar tudo certo. Vamos torcer para a gente conseguir mais uma vez levar esse caneco, né, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse, espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar, dar like e se inscrever no canal, beleza, pessoal? Vamos, tricolores!